Bom pessoal, estou de volta para trazer mais análise aí para vocês, como sempre vindo aqui no canal para trazer análise diária. Hoje não vai ser diferente, hoje a gente vai falar aí de Bitcoin, a gente vai falar de mercado financeiro como um todo. Tem muitas coisas acontecendo no mundo afora e muita gente acaba ficando com medo com o que pode acontecer com o Bitcoin. Será que é o momento de vender? Será que é o momento de estar comprando mais Bitcoins? Ou é momento de só observar? A gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. E a gente vai falar também sobre Ethereum e sobre as altcoins como um todo. A gente acaba passando por um momento onde as altcoins acabam sendo mais afetadas que o próprio Bitcoin. Então, por esse motivo, a gente vai falar um pouco sobre altcoin, tá bom? Se você está chegando aqui no meu canal pela primeira vez, seja bem-vindo. Meu nome é Luiz Santana. E nesse canal eu trago todos os dias conteúdos como esse. Desde análise de mercado, análise de Bitcoin, até mesmo oportunidades dentro do mercado cripto. Então, se você quer receber vídeos assim, é só se inscrever para que você tenha todos os dias conteúdos como esse, tá bom? Enfim, vamos lá para análise, principalmente aqui análise de Bitcoin. Muita gente com medo, muita gente em pânico aí do que pode acontecer com o Bitcoin. Bitcoin pode voltar para 20 mil, Bitcoin pode voltar para 15 mil dólares por unidade. Já ouvi algumas pessoas falando sobre isso, porém, tem algumas coisas que a gente precisa levar em consideração, tá bom, pessoal? O que está acontecendo lá no Oriente Médio é uma notícia de algo que já está acontecendo do mundo afora, já é uma realidade atual do mundo. Então, talvez o que está acontecendo lá não afete aqui no Bitcoin de uma forma tão agressiva no curto prazo. Mas não vai deixar de afetar, não vai deixar de impactar. Porém, quando a gente vai observar os impactos, porque a gente vai ter impactos, até onde vão esses impactos? Então, para que a gente entenda até onde vai esse impacto do que está acontecendo lá no Oriente Médio, a gente precisa entender o que está acontecendo aqui no mercado tradicional, tá bom? Então, por esse motivo que a gente vai observar também o dólar e o título, onde a gente vai ver o que está acontecendo com esses ativos também, tá? E aqui no Bitcoin o que a gente tem, pessoal, é uma lateralização. Já falei sobre essa lateralização em vídeos anteriores. A semana passada eu falei em todos os vídeos sobre a possibilidade da formação dessa lateralização, tá bom? Bitcoin ele segurou aqui nessa região, tocou diversas vezes. A gente teve Bitcoin tocando 1, 2, 3, 4, 5 vezes em 5 dias consecutivos e ele não conseguiu ultrapassar. Por quê? Porque a gente não teve volume de negociação suficiente. Eu estou todos os dias falando a mesma coisa aqui para vocês, porque muita gente acaba observando isso daqui. Olha só, Bitcoin ultrapassando. Então, nesse momento, ele vai romper, vai para 29. Então, é assim que funciona. Para que ele consiga romper de fato, ele precisa da confirmação e precisa de volume, tá bom? Nesse momento, a gente tem um volume baixíssimo, a gente tem um volume de 10 bilhões. Tá? Então, é um volume bem pequeno mesmo. Poucas pessoas negociando no Bitcoin nesse momento. Então a gente vai ver diversas lateralizações, tá bom? Lateralizações dentro de lateralização. Se a gente olhar no semanal, a gente tem uma lateralização grande, no diário a gente tem outra menor, em gráficos intraday a gente vai ter outras lateralizações ainda menores se formando dentro dessas grandes lateralizações. E para que o Bitcoin venha a romper essas lateralizações, a gente precisa de volume de negociação. Não adianta. Se não tiver pessoas negociando, pessoas operando, pessoas comprando, ele não vai conseguir romper essas lateralizações, tá bom, pessoal? Então, esse é a principal observação. Por quê? Ele pode tocar aqui nos 27.200 entre hoje e amanhã. Ele pode tocar aqui nessa região. E você vai observar o seguinte, se ele romper essa região, romper essa lateralização, daí a gente vai ter o impacto do que está acontecendo lá fora aqui no Bitcoin. E o Bitcoin pode voltar direto para os 25. Ele não vai segurar nessa linha de tendência de baixa, utilizar como pullback. Ele vai vir direto, porque o impacto está sendo muito negativo, tá bom? Então você vai fazer essa observação e a partir do momento que ele conseguir romper e fechar baixo, principalmente no gráfico diário, a gente pode ter Bitcoin a 25 mil dólares por unidade. Porém, ainda não aconteceu. Não estou falando que vai acontecer, que ele vai romper e que vai cair. A gente vai observar se ele vai romper, porque se ele romper, ele vai estar mostrando para a gente que os investidores não estão tendo interesse nenhum em estar comprando Bitcoin nesse momento e o desespero, o pânico está tomando conta do mercado. Então, por esse motivo que a gente vai observar o rompimento e a confirmação dele, porque se ele confirmar, a gente já tem uma possível direção aqui para o mercado, tá bom? Então, essa vai ser a primeira observação que a gente vai observar no Bitcoin. Porém, pessoal, existe a possibilidade, não é por esse motivo que vocês shortando, tá? Existe a possibilidade dele tocar como suporte. Enquanto ele estiver dentro dessa lateralização, 27.200 é suporte, 28 mil dólares é resistência. Então, para que a gente tenha uma direção, a gente precisa desse rompimento. Então, por esse motivo, dentro dessa lateralização, fica ruim para a gente estar fazendo operações, para a gente estar fazendo trade. Por esse motivo,
Não vou fazer trade hoje, provavelmente eu não faça trades amanhã, porque a gente tem lateralização e com essa lateralização o preço pode acabar enganando, tá? Então ele pode liquidar todo mundo nas duas pontas como aconteceu aqui. Ele dá uma agulhada lá em cima, liquida quem está shortando, aí a galera começa a comprar e liquida quem está comprando. Então por esse motivo a gente precisa ter um pouco de cautela nesse momento. E olha só, para aquele pessoal que quer estar fazendo venda, para aquele pessoal que quer estar shortando nesse momento, acreditando que o impacto vai ser muito negativo aqui, que a gente vai ter Bitcoin a 20 mil dólares por unidade, olha só o que está acontecendo aqui no mercado tradicional. A gente tem título caindo 1,7% para o dia de hoje. Por mais que a gente tenha notícias negativas, mas o impacto aqui está sendo um impacto negativo para título. Quando a gente vai observar dólar, o dólar está praticamente seguindo o que iria seguir no decorrer dessa semana e no decorrer das próximas semanas. A gente não teve o impacto das notícias negativas aqui ainda. E talvez a gente não tenha, se continuar da forma que está, tá bom? Por quê? O que a gente teve para a semana passada, tinha mostrado para vocês, fiz esse desenho aqui da semana passada, para uma formação de um topo mais baixo aqui no dólar. Ele veio, tocou, fez uma formação de um topo mais baixo, corrigiu, tocou aqui na linha de tendência desse canal ascendente e agora o que ele está formando é um topo mais baixo, tá, pessoal? A gente tem a formação de um novo topo e esse é um topo descendente. Se o dólar voltar, você pode estar fazendo essa observação no gráfico de 4 horas, voltar caindo aqui, romper essa linha de tendência de alta, a base inferior desse canal, e formar um fundo mais baixo, então a gente vai ter correção para dólar. E o dólar ele pode vir caindo até aqui embaixo, tá, pessoal? Ele pode cair até 102. Então, se a gente tiver essa confirmação aqui, a gente vai ter queda para dólar e, consequentemente, o impacto pode ser positivo aqui no mercado de alto risco. Por esse motivo que a gente não consegue fazer muitas coisas. A gente não consegue estar fazendo compra, a gente não consegue estar fazendo venda, isso é em trade, porque o mercado passa a ficar muito incerto, tá bom? Então, muita cautela, muito cuidado em trades nesse momento, porque o mercado pode enganar. O que eu, Luiz, vou estar fazendo nesse momento? Bom, eu vou estar pegando alguns shorts a partir do momento que ele fizer aquela primeira confirmação que eu passei lá no início do vídeo, tá? Que é o rompimento desse fundo. Se ele romper esse fundo e por algum motivo o título começar a subir um pouco, o dólar não fizer essa confirmação aqui de fundo mais baixo e começar a romper esses topos mais altos, então eu tenho a confirmação de que nesse momento a gente vai ter um impacto negativo no mercado e a partir de então eu começo a shortar nesses topos descendentes e fundos descendentes também. E vou tentar surfar short vendendo aqui Bitcoin, não vendendo os meus Bitcoins que eu tenho em carteira, mas vendendo em mercado futuro, shortando para ganhar dinheiro com a queda, até essa região de 25 mil dólares por unidade. Porque se isso tudo passar a acontecer, a gente pode ter sim Bitcoin a 25 mil dólares por unidade, onde vai ser o próximo fundo para Bitcoin, se todas essas confirmações começarem a acontecer no curto prazo, entre título, dólar e Bitcoin, tá bom? Enquanto isso não acontece, eu não faço nada. Eu vou fazer essas operações, tá? Para comprar mais Bitcoins aqui embaixo em 25 mil dólares por unidade. O que eu tenho de Bitcoin, eu não vendo nada. O que eu tenho de Ethereum, o que eu tenho de altcoin, eu não vendo nada nesse momento. Por quê? A gente tem uma região de incerteza de mercado, tá bom, pessoal? Então, muita cautela aí. Eu sei que muita gente vai falar que o mercado vai despencar, Bitcoin vai para 15 mil dólares por unidade, surgiu mais um motivo para essa falácia, mas muito cuidado com isso, porque para que isso aconteça de fato, para que a gente tenha essa queda, toda essa desvalorização, a gente precisa de toda essa confluência, rompimento de fundo, rompimento dessa possibilidade de canal, o dólar subindo bastante, título subindo bastante, e é coisa que a gente não está vendo acontecer. Então a gente vai passar a ter cautela e shortar só se acontecer essas confirmações aí, tá bom? Quando a gente vem aqui para as altcoins, nas altcoins é importante a gente estar observando a dominância do Bitcoin e ver o que está acontecendo no mundo afora também. Por quê? Nesse momento, o pessoal começa a se precaver um pouco mais de risco, tá, pessoal? Então, quanto maior o risco, maior a possibilidade de queda se o mercado cair. Então, por exemplo, eu tenho Bitcoin e as altcoins. Nesse momento, se eu for fazer alguma compra, eu vou comprar o Bitcoin, que tem um risco-retorno mais interessante, um risco-retorno mais baixo, onde eu tenho um possível retorno potencialmente baixo para o mercado cripto, porém correndo um risco baixo também, ou eu vou ali para as altcoins, onde eu corro um risco-retorno altíssimo. Eu tenho ali um potencial alto, porém correndo um risco de cair 30%, 40%, 50%. Então, nesse momento, o mercado não se expõe tanto nas altcoins.
E com isso, a gente vai ver a dominância do Bitcoin subindo e as altcoins caindo mais que o Bitcoin, se o Bitcoin começar a corrigir. Então, por esse motivo, você precisa ter um pouco mais de cautela nas altcoins, porque se o Bitcoin faz aquelas confirmações e passa a cair, as altcoins vai cair bem mais que o Bitcoin, tá bom? Então, muito cuidado nesse momento, porque se você for comprar mais Bitcoin, se você for comprar mais criptomoeda, se exponha mais no Bitcoin nesse momento, porque tem um risco-retorno mais interessante. Tá bom? Quando eu venho aqui pro Ethereum, o Ethereum tá um pouco bagunçado, tá, pessoal? No semanal, a gente tinha o Ethereum tocando lá na semana passada, nessa região aqui de 50% desse canal. Porém, essa semana ele tá vindo para tentar romper. É importante a gente fazer essa observação dessa semana, o fechamento dessa semana, porque se ele romper 50% desse canal, se ele romper esses fundos aqui em 1564, ele vai vir direto para 1.500 ou até mesmo mergulhar em 1.450, tá bom? A partir das próximas semanas, principalmente com as confirmações do que pode acontecer lá no Bitcoin. E essa observação vai ser muito importante para que a gente possa estar utilizando para compra, para montagem de carteira. Porque se a gente for se expor em criptomoeda, a gente vai se expor principalmente em Bitcoin, depois no Ethereum, porque tem um risco-retorno depois do Bitcoin, um risco-retorno mais interessante se comparado às outras altcoins, tá? Porque a gente tem a possibilidade de no próximo ano sair ETF de Ethereum, a gente tem a possibilidade de no próximo ano a gente ter informações positivas aqui para Ethereum e principalmente entrada de institucional mais pesado aqui no Ethereum. Então, nesse momento eu começo a acumular principalmente Bitcoin e Ethereum também. Eu acumulo, me exponho um pouco em Ethereum também, como eu já fiz um vídeo mostrando aqui para vocês a minha última compra em Ethereum, onde vou estar comprando mais, tá? Eu pretendo estar me expondo um pouco mais em Ethereum, principalmente em Bitcoin, porém pretendo estar me expondo um pouco mais em Ethereum também, tá, pessoal? E esses pontos aqui são cruciais para a gente observar, porque se no semanal ele perde esse fundo, o que vamos ter aqui é uma tentativa de formação de topos e fundos descendentes, tá? E ele pode formar um novo fundo lá embaixo em 1.450, 1.440 dólares. Ele pode previamente tocar lá embaixo e passar a subir, onde ele vai encontrar o fundo desse canal e a partir de então ele passa a formar topos e fundos ascendentes, tá bom? Não estou dizendo que nesse momento o Ethereum vai despencar, vai cair. O que eu quero dizer para vocês é que se o Ethereum perder esse fundo aqui no semanal, temos a possibilidade de queda para Ethereum. Tá bom? Porque ele vai formar topos e fundos em gráfico semanal, gráfico diário, gráfico de 4 horas, gráfico de 1 hora. Em todos os times, a gente vai ter formação de topos e fundos descendentes. E a compra para Ethereum, se isso acontecer, vai estar aqui embaixo, tá bom? 1.450 ou até mesmo aqui em 1.500 dólares por unidade. Tá bom? Enfim, era isso que eu queria trazer para vocês no vídeo de hoje. Espero que o vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se o vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o seu like, que isso ajuda o canal a crescer. Se inscreve aí também para você receber vídeos assim todos os dias. E vou ficando por aqui. Te vejo no próximo vídeo. Fui.